João sempre foi um homem dedicado. Desde jovem, sonhava em construir uma vida sólida ao lado de uma pessoa que amasse profundamente. Ele e Clara, sua esposa, se conheceram ainda na faculdade e, após anos de namoro, decidiram casar. O casamento deles parecia perfeito. João sempre foi aquele tipo de homem que valorizava os pequenos detalhes, desde preparar o café da manhã para ela até planejar viagens surpresa para manter a chama da paixão acesa. Mas algo começou a mudar nos últimos meses. João sentia que Clara estava mais distante, menos presente. As conversas que antes eram longas e cheias de risadas, agora estavam cheias de silêncios desconfortáveis. Ele tentou não pensar nisso, acreditando que eram apenas fases, mas a preocupação começou a tomar conta dele. Uma tarde de sábado, tudo mudou. João voltou mais cedo de uma reunião de trabalho, algo incomum, e ao entrar em casa, sentiu uma tensão no ar. Clara estava em casa, mas havia algo estranho na forma como ela o olhou. Seu coração, que sempre esteve tranquilo, começou a bater mais forte. Ele tentou ignorar, mas a sensação de que algo estava errado não desaparecia. Foi então que a traição foi revelada. Clara, sem muito rodeio, confessou. João ficou em choque, incapaz de entender o que tinha acontecido. Ele sentiu o mundo desmoronar à sua volta. Toda a confiança, todo o amor que ele tinha dedicado àquele relacionamento, havia sido traído. Ele estava completamente devastado. Não sabia como seguir em frente. Passaram-se semanas de sofrimento, noites insones e uma constante sensação de vazio. João não reconhecia mais a si mesmo. Ele passava os dias no trabalho, tentando se distrair, mas a dor estava sempre lá, esperando para devorar cada pensamento. A culpa, o arrependimento e a dúvida de como não percebeu antes estavam sempre presentes. Mas a vida, como sempre, não parava. João percebeu que, por mais que fosse difícil, ele não podia se entregar à tristeza por mais tempo. A dor foi sua companheira por um tempo, mas ele sabia que precisava dar um passo à frente. Ele começou a buscar alternativas, algo que preenchesse o vazio que sentia. Um dia, enquanto conversava com um amigo, João teve uma ideia. Por que não começar seu próprio negócio? Ele sempre gostou de empreender, mas nunca tinha tido coragem. Agora, sem Clara e com a necessidade de recomeçar, ele encontrou o impulso que tanto precisava. Começou pequeno, com um projeto simples, mas cheio de paixão. À medida que o tempo passava, ele foi se dedicando mais, se apaixonando pela ideia de construir algo do zero, algo que fosse apenas seu. A cada novo passo, a dor da traição foi ficando mais distante. A confiança em si mesmo começou a crescer novamente. João não sabia, mas a verdadeira transformação estava apenas começando. O negócio de João começou a dar frutos, mas o caminho não foi fácil. Nos primeiros meses, ele teve que lidar com muitos desafios. O mercado estava saturado, e a concorrência era feroz. Muitas vezes, ele se sentia perdido, sem saber se estava no caminho certo. As noites se tornaram ainda mais longas, e a ansiedade tomava conta de seu corpo, mas ele sabia que não podia desistir. Cada pequeno sucesso, como uma venda ou um novo cliente, o fazia sentir que estava no caminho certo, embora o preço fosse alto. Ele acordava cedo todos os dias, ainda abalado por dentro, mas determinado a lutar. O relógio parecia correr mais rápido, os dias se confundiam, mas ele não parava. Ao longo do tempo, começou a perceber que, de certa forma, o negócio que ele havia criado estava sendo um reflexo de sua vida. Ele teve que reconstruir sua confiança, aprender a acreditar novamente no que era capaz de fazer. No início, parecia impossível, mas a cada obstáculo superado, ele se sentia mais forte, mais preparado para o que viria a seguir. No entanto, a dor de sua traição ainda estava ali, como uma sombra constante que não o deixava descansar por completo. Às vezes, ele olhava para a sua empresa e pensava em como tudo poderia ter sido diferente se Clara tivesse permanecido ao seu lado. Mas então ele lembrava que a vida seguia em frente, e ele não poderia viver preso ao passado. Ele se permitia momentos de tristeza, mas logo se levantava e voltava ao trabalho, como se seu corpo e sua mente soubessem que aquele era o único caminho para a cura. Durante esse processo de autodescoberta e reconstrução, João começou a perceber algo importante. Ele estava se apaixonando novamente, não por Clara, mas por si mesmo. Antes, ele se via como uma vítima, mas agora ele começava a enxergar o quão longe ele havia chegado. Ele não era mais o homem frágil e dependente de uma mulher para se sentir completo. Ele estava se tornando algo mais forte, mais independente. E foi nesse momento que, inesperadamente, a vida lhe trouxe algo que ele nunca esperava, o amor. Mas não era o amor que ele imaginava. Não era a mulher que ele tinha perdido, nem uma pessoa de seu passado. Era alguém novo, alguém que apareceu em sua vida de forma simples, mas que trouxe algo que João não sabia que faltava. Tudo começou em uma tarde chuvosa, enquanto João estava trabalhando em sua pequena loja, tentando resolver questões de fornecedores.
Ele estava cansado, com as costas doendo e a mente sobrecarregada, quando ela entrou. Seu nome era Sofia, e ela era uma cliente em busca de alguns produtos que João oferecia. Ao princípio, foi apenas uma conversa de negócios, mas algo na maneira como ela olhou para ele o fez perceber que havia algo mais ali. Seus olhos eram gentis, mas intensos. E sua voz, suave, parecia se encaixar perfeitamente com o som do ambiente ao redor. No começo, João não estava pronto para abrir seu coração para ninguém, mas Sofia não era como as outras. Ela não tinha pressa, não tinha expectativas, e seus gestos eram tranquilos e sinceros. Aos poucos, ele começou a confiar nela, e suas conversas se tornaram mais frequentes. Ela estava passando por suas próprias dificuldades e, de alguma forma, parecia entender o que ele estava enfrentando. Sofia trazia para João um tipo de paz que ele nunca pensou ser possível. Ela não o pressionava, não tentava salvá-lo de sua dor, mas estava ali, como um apoio silencioso. Ele não percebeu, mas estava começando a curar as feridas que Clara havia deixado em seu coração. Aos poucos, João começou a perceber que estava se apaixonando por Sofia, e isso o assustava. Ele nunca imaginou que fosse ser capaz de amar alguém novamente, mas algo nela o fazia sentir-se vivo de uma maneira que ele não acreditava ser possível. O amor entre eles cresceu, mas de uma maneira diferente do que João havia vivido com Clara. Ele não estava se apaixonando por uma ideia ou por uma expectativa, mas por alguém que o aceitava como ele era, com todas as suas falhas e cicatrizes. Sofia não o via como um homem quebrado, mas como alguém forte e capaz de conquistar tudo o que quisesse. Ela o inspirava a ser mais, a acreditar mais em si mesmo. Ao lado de Sofia, João começou a entender que a verdadeira felicidade não vinha da perfeição ou de uma vida sem falhas, mas da aceitação de si mesmo e do outro. Ele aprendeu que a dor do passado não precisava ser uma prisão, mas uma lição que o havia feito mais forte, mais sábio. Agora, com o negócio crescendo e o amor florescendo em sua vida, João sentia que estava no lugar certo. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sentia que, finalmente, estava pronto para encarar qualquer desafio. Ele não era mais o homem que havia sido traído, mas um homem que havia se reinventado, que havia encontrado força onde antes só havia dor. E, mais importante ainda, ele havia encontrado o amor novamente. Só que desta vez, era o amor de alguém que o via como ele realmente era, e isso o fazia sentir-se completo de uma maneira que nunca imaginou. João e Sofia estavam começando a construir algo juntos, mas a jornada deles ainda não era fácil. O negócio de João continuava a prosperar, mas a responsabilidade era esmagadora. Havia sempre algo novo para resolver, seja uma questão financeira, seja um problema com fornecedores, ou até mesmo as demandas dos clientes. Às vezes, parecia que ele nunca teria tempo suficiente para descansar, para parar e respirar. Mas, com Sofia ao seu lado, ele começou a enxergar tudo de uma maneira diferente. Sofia não apenas o apoiava nos momentos difíceis, mas também trazia leveza à sua vida. Ela entendia as pressões que ele enfrentava, mas não o deixava cair no ciclo de desespero. Ela o fazia rir quando ele achava que nada estava dando certo, e isso lhe dava uma perspectiva nova sobre o trabalho. Ele começou a perceber que seu negócio não precisava ser uma prisão, mas uma paixão que poderia trazer alegria e realização. Ao lado de Sofia, ele descobriu que havia mais na vida do que apenas o sucesso financeiro ou a sobrevivência no mercado. Com o tempo, os dois começaram a sair juntos mais frequentemente. Eles passeavam por parques, jantavam em restaurantes pequenos e simples, onde podiam conversar sem pressa, sem as pressões do trabalho. Sofia o ajudava a ver a beleza nas pequenas coisas, como o brilho das estrelas em uma noite tranquila ou o cheiro de uma flor recém-aberta no jardim de sua casa. Ela o fazia sentir que a vida tinha algo a oferecer além da dor do passado, algo mais profundo, mais sereno. João, aos poucos, foi percebendo que o amor que sentia por Sofia não era apenas um bálsamo para suas feridas, mas uma chama que o motivava a ser uma pessoa melhor. Ele não queria apenas ser um bom empresário, ele queria ser um homem melhor, alguém que pudesse dar a Sofia tudo o que ela merecia. Ele se dedicava mais ao seu negócio, mas também encontrava tempo para investir no relacionamento deles. À medida que ele estava se redescobrindo, também percebia como Sofia o ajudava a olhar para a vida com outros olhos, com esperança, com otimismo. Mas nem tudo estava perfeito. João sabia que ainda havia muito a ser resolvido, especialmente dentro de si mesmo. Ele tinha medo de se entregar completamente a Sofia, com receio de que, assim como Clara, ela também poderia deixá-lo. A traição ainda o assombrava, e, por mais que quisesse confiar, havia momentos em que o medo tomava conta de seu coração. Ele sabia que a confiança é algo que leva tempo para ser reconstruído, mas também sabia que não poderia deixar esse medo governar sua vida para sempre. Houve noites em que ele se levantou do lado de Sofia, perdido em seus próprios pensamentos, sem conseguir adormecer, com o medo de que o passado se repetisse. Mas Sofia sempre estava lá para tranquilizá-lo. Ela não pressionava, não forçava João a se abrir, mas o fazia sentir que, independentemente do que acontecesse, ele não estava sozinho.
Ela sabia que ele ainda carregava as cicatrizes da traição, e, com paciência, foi conquistando o seu coração. Era uma dança delicada, Sofia o ajudava a avançar, mas João ainda estava hesitante, com o medo de que algo pudesse dar errado. Mas o mais incrível era que, ao mesmo tempo, ele sentia que, com ela, ele estava aprendendo a confiar novamente. Cada sorriso, cada gesto de carinho, cada palavra de apoio, o fazia acreditar que talvez o amor realmente pudesse ser reconstruído, de uma forma mais madura, mais verdadeira. Enquanto isso, o negócio de João continuava a crescer. Ele estava cada vez mais confiante de suas habilidades como empreendedor, e começou a expandir suas operações. Ele contratou mais pessoas para ajudá-lo, e seu nome foi se tornando mais conhecido no mercado. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca permitiu que o sucesso profissional o afastasse de sua vida pessoal. Ele sabia que, sem Sofia, tudo isso não teria sentido. O crescimento de seu negócio estava intimamente ligado ao seu crescimento pessoal. Ele não estava apenas ganhando dinheiro, ele estava ganhando respeito, estava aprendendo a se amar novamente. A dor da traição de Clara parecia cada vez mais distante, não porque ele a tivesse esquecido, mas porque ele havia encontrado a força dentro de si para seguir em frente. A cada desafio, ele se tornava mais forte, mais resiliente. E ao lado de Sofia, ele sentia que estava finalmente no lugar certo, no caminho certo. No entanto, apesar de todo o seu progresso, João ainda não sabia se estava pronto para dar o próximo passo, o compromisso definitivo. Ele amava Sofia mais do que tudo, mas a ideia de um compromisso formal o assustava. Ele sabia que precisava resolver essa parte dentro de si, que ainda havia inseguranças e medos que precisava enfrentar. O amor estava lá, mas ele sabia que a confiança verdadeira só seria conquistada quando ele fosse capaz de se entregar totalmente. E isso, ele ainda não sabia se era capaz de fazer. Sofia, por sua vez, estava mais do que disposta a esperar. Ela sabia que João tinha suas próprias batalhas internas, e ela estava ali para apoiá-lo, sem pressa, sem pressão. O amor dela por ele não era algo que precisava ser apressado. Ela sabia que, com o tempo, ele encontraria a força necessária para dar esse passo. Ela estava disposta a caminhar ao lado dele, pacientemente, até que ele estivesse pronto para dar o próximo passo em direção ao futuro juntos. Era um amor cheio de paciência, de compreensão, de crescimento mútuo. João e Sofia estavam construindo algo sólido, algo que, aos poucos, se tornaria imbatível. E assim, com o passar dos dias, João começou a entender que o verdadeiro amor não estava em encontrar a perfeição, mas em aceitar as imperfeições, as falhas e os erros, e aprender a caminhar ao lado da pessoa que te ama, independentemente de tudo o que aconteceu no passado. À medida que os meses se passavam, João e Sofia continuavam a fortalecer sua relação. O trabalho de João, que antes consumia toda a sua energia, agora parecia mais leve. Com o apoio de Sofia, ele aprendeu a delegar mais tarefas, confiar em sua equipe e, aos poucos, encontrou um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Sofia estava ao seu lado não apenas nos momentos tranquilos, mas também nos dias de estresse, quando o peso do negócio parecia insuportável. Ela sempre tinha uma palavra de incentivo, uma risada leve que quebrava a tensão e o fazia sentir que tudo valia a pena. Por mais que João tentasse focar no crescimento de sua empresa, algo dentro dele ainda o incomodava. Ele sabia que havia avançado muito, mas a sombra do passado ainda o seguia. Às vezes, quando se olhava no espelho, sentia-se como o homem quebrado que Clara havia deixado para trás, como se o peso da traição ainda estivesse presente. Ele ainda não conseguia confiar totalmente em si mesmo, muito menos nas pessoas ao seu redor. Sofia, com sua paciência infinita, começou a perceber os momentos de insegurança de João, os momentos em que ele se afastava ou parecia distante, mesmo quando estavam juntos. Ela sabia que ele não havia se curado completamente da dor de sua traição anterior, e, em certos momentos, ele se fechava em seu próprio mundo, onde a dor parecia ser mais forte do que o amor que eles estavam construindo. Mas Sofia não desistiu. Ela sabia que João precisava de tempo, e que esse tempo, muitas vezes, não poderia ser apressado. Um dia, enquanto estavam tomando café juntos em uma manhã fria de outono, Sofia o olhou nos olhos e, com suavidade, perguntou: João, você ainda acha que o que aconteceu com Clara é quem você é? As palavras dela o pegaram de surpresa. Ele pensou por um momento, olhando para a xícara de café em suas mãos, a resposta não vindo imediatamente. Ele sabia que ainda sentia o peso da traição, mas ele também sabia que aquela dor não podia definir sua vida para sempre. Eu não sei, respondeu ele, com um sorriso triste. Às vezes, sinto que aquela dor me acompanha, como se eu fosse incapaz de me libertar dela. Sofia se inclinou um pouco, tocando a mão de João com carinho. Seus olhos eram cheios de compreensão. Eu entendo. Mas você não é mais o mesmo homem que foi naquela época. Você evoluiu. Você cresceu. E, mesmo que a dor tenha sido real, você a usou para se tornar alguém mais forte. Não é isso que importa.
Você não está mais preso ao que aconteceu. Está vivendo algo novo, algo real. E eu vejo isso em você todos os dias. João sentiu um nó na garganta ao ouvir as palavras de Sofia. Ele sabia que ela estava certa, mas era difícil admitir para si mesmo que ele havia realmente mudado. Ele ainda se via como o homem que fora traído, e às vezes, isso o fazia sentir que, de alguma forma, ele não merecia ser feliz novamente. Mas Sofia não o deixava cair nesse ciclo. Ela não apenas o amava, ela o via, de verdade. Ela via o homem forte, determinado e apaixonado que ele se tornara. E, por mais que fosse difícil, ela acreditava que ele estava pronto para se libertar daquelas correntes invisíveis que o amarravam ao passado. Nos meses seguintes, João fez um esforço consciente para deixar o passado para trás. Ele começou a trabalhar mais em sua autoconfiança, dedicando-se a coisas que antes não dava valor. Ele voltou a viajar a trabalho, mas agora com um novo propósito. Ele não estava mais fugindo da dor, ele estava abraçando a vida com uma nova perspectiva. Cada passo dado em direção ao futuro parecia mais firme, mais sólido. Além disso, João e Sofia começaram a falar sobre o futuro de forma mais aberta. Antes, João tinha receio de planejar algo de longo prazo, com medo de que a vida o surpreendesse de forma negativa, como aconteceu antes. Mas Sofia o incentivou a sonhar, a olhar para frente sem medo. Eles falaram sobre viajar para outros países, conhecer novos lugares, construir algo juntos que fosse maior do que qualquer um deles poderia alcançar sozinho. Enquanto isso, o negócio de João prosperava mais do que ele poderia ter imaginado. Ele encontrou uma verdadeira paixão por aquilo que fazia, não apenas porque estava sendo bem-sucedido, mas porque sentia que estava construindo algo que fazia sentido para ele. Ele não estava mais focado em agradar aos outros ou em alcançar um ideal de sucesso imposto pela sociedade. Ele estava criando algo que era único, algo que refletia sua própria jornada de superação. A cada vitória, a cada marco alcançado, João sentia-se mais confiante. Ele estava reconstruindo sua vida, não apenas no aspecto profissional, mas também no pessoal. Ele sabia que, com Sofia ao seu lado, ele poderia enfrentar qualquer desafio. Juntos, estavam construindo um relacionamento baseado no amor, na paciência e na confiança. Mas, por mais que tivesse superado muitas das dificuldades, ele ainda tinha um último passo a dar. Ele sabia que, para realmente se libertar do peso do passado e avançar para um futuro sem restrições, ele precisaria se entregar de verdade ao amor de Sofia, sem reservas, sem medos. Ele precisava ser o homem que ela merecia, aquele que a amava com toda a sua alma, sem hesitação. E, em uma noite tranquila de inverno, enquanto olhavam as estrelas em silêncio, João olhou para Sofia e sentiu que aquele era o momento. Ele se inclinou para ela, e, com os olhos cheios de sinceridade, disse: Sofia, eu estou pronto para dar esse passo. Eu não quero mais carregar o peso do passado. Eu quero construir o nosso futuro. Quero fazer parte da sua vida, não como o homem que fui, mas como o homem que sou agora. Sofia sorriu, e em seus olhos, João viu um futuro cheio de possibilidades. Ele não estava mais preso ao que aconteceu, e isso o fez sentir que finalmente estava livre para ser feliz. O tempo passou rápido, e o relacionamento de João e Sofia se solidificou de maneira única e profunda. Os desafios, tanto profissionais quanto pessoais, já não eram mais tão intimidados. João, agora mais maduro e confiante, percebeu que o peso do passado, que antes parecia tão pesado e intransponível, estava finalmente se dissipando. Ele já não via a traição como uma marca de sua vida, mas como uma lição que o preparou para algo maior, algo mais verdadeiro. O negócio de João alcançou um patamar que ele jamais imaginou ser possível. Ele já não se via mais apenas como um empreendedor, agora, ele era um líder, alguém que sabia como tomar decisões difíceis e segui-las com firmeza. Ele contratou uma equipe de pessoas talentosas, com as quais ele compartilhava o mesmo objetivo: criar algo único, algo que faria a diferença no mercado. Mas, mais importante que isso, ele sentia que estava sendo bem-sucedido por causa de sua dedicação e amor ao que fazia, não por uma simples busca por status ou dinheiro. Agora, com o crescimento da empresa, João começou a refletir sobre o impacto que isso tinha em sua vida pessoal. Ele não queria que sua carreira o afastasse de Sofia, de sua verdadeira felicidade. Juntos, eles começaram a criar sonhos compartilhados. Sofia sempre esteve ao seu lado, apoiando-o incondicionalmente, mas ela também sabia que João precisava de espaço para continuar a se reinventar. No entanto, ela não queria que ele se perdesse nas exigências do trabalho e esquecesse o que realmente importava, o amor que eles haviam construído. Uma noite, durante um jantar simples em casa, quando estavam apenas os dois, João sentiu uma necessidade urgente de falar com Sofia sobre o que estava em seu coração. Ele sabia que a vida estava finalmente tomando o rumo certo para ele, mas ainda sentia que algo grande estava prestes a acontecer, algo que definiria o futuro deles de uma forma que ele não podia mais adiar. Sofia, eu pensei muito sobre nós dois, começou ele, segurando a mão dela com firmeza.
Eu não posso mais viver com o medo de que o passado possa voltar a me assombrar. A verdade é que, sem você, eu nunca teria chegado tão longe. E sei que esse é o momento certo para finalmente ser quem eu sou, para você, para nós. Quero te dar algo que você merece, algo que simbolize o quanto você transformou a minha vida. Sofia olhou para ele, seus olhos brilhando com curiosidade e amor. Ela sabia que João estava finalmente deixando de lado as últimas inseguranças que o atormentavam. O que você quer dizer? Perguntou ela suavemente. João então se levantou da cadeira, com um sorriso nervoso, foi até a gaveta da cozinha. Ele pegou uma pequena caixa, algo simples, mas significativo. Quando ele a abriu, Sofia viu um anel de ouro, discreto, mas com um brilho próprio. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não sabia o que esperar, mas sabia que aquele momento era importante para ambos. Sofia, eu te amo mais do que qualquer coisa no mundo. Eu nunca pensei que seria capaz de amar de novo, mas você me mostrou que o amor verdadeiro não tem limites. Quero passar o resto da minha vida com você, construir algo ainda maior do que o que já construímos, e criar memórias que nunca esqueceremos. Você aceita me acompanhar, de coração aberto, no próximo capítulo das nossas vidas? Sofia, com um sorriso que derretia o coração de João, se levantou e abraçou-o. Ela sabia que esse era o momento que ele precisava, aquele em que ele finalmente se entregava de corpo e alma à felicidade que merecia. Ela aceitou o anel com alegria e, mais do que isso, aceitou a promessa que vinha com ele, a de um futuro juntos, sem os fantasmas do passado para impedir o que eles estavam construindo. O casamento de João e Sofia foi simples, mas cheio de emoção e amor. Eles celebraram com amigos e familiares próximos, em uma cerimônia intimista, onde todos puderam ver, de forma clara, o quanto aquela união representava para os dois. Para João, aquele dia não foi apenas a realização de um sonho de infância, mas a conclusão de uma jornada de autodescoberta. Ele não era mais o homem que havia sido traído, e a dor que ele carregava havia-se transformado em força e determinação. No dia seguinte ao casamento, enquanto estavam na sua lua de mel, João e Sofia conversaram sobre os planos para o futuro. Eles queriam viajar mais, conhecer o mundo, explorar lugares novos. Mas também queriam continuar trabalhando no que haviam construído juntos. O amor deles se estendia para todos os aspectos de suas vidas. E, mais importante que isso, eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que a vida colocasse à frente, sabendo que poderiam superá-lo juntos. João já não era mais o homem seguro que temia o que o futuro traria. Ele estava agora com Sofia, a mulher que o amava e acreditava nele, e juntos, eles estavam escrevendo uma nova história, uma história de redenção, de amor e de esperança. O peso da traição havia sido deixado para trás, e o que importava agora era o que eles construiriam juntos daqui para frente. Era a realização de um novo começo, e dessa vez, João estava certo de que nada poderia impedir que eles fossem felizes. O tempo passou, e a vida de João e Sofia, agora juntos, parecia mais plena do que nunca. O negócio de João prosperou ainda mais, mas ele nunca deixou que o sucesso o distanciasse de sua verdadeira prioridade, Sofia e a vida que eles estavam construindo. Eles estavam equilibrando o trabalho com as viagens, os pequenos momentos em casa e a construção de um futuro que já não parecia mais uma carga, mas um privilégio. A cada dia que passava, João se sentia mais grato por tudo o que havia acontecido. Ele refletia sobre sua jornada e como o sofrimento do passado, que parecia tão insuportável na época, o havia moldado para ser o homem que ele se tornara. Ele não estava mais preso às sombras de Clara ou à dor da traição. Ele havia encontrado sua verdadeira força, e a partir disso, construiu algo que valia a pena, um amor profundo e inabalável por Sofia. João e Sofia estavam fazendo planos de longo prazo. Eles sabiam que ainda teriam desafios pela frente, mas estavam confiantes de que poderiam enfrentá-los, sempre ao lado um do outro. Eles estavam mais unidos do que nunca, com o amor como alicerce de tudo o que construíam. Mas, como sempre acontece na vida, a verdadeira felicidade não é apenas sobre estar com a pessoa certa, ou alcançar sucesso nos negócios, mas também aprender a lidar com o inesperado, com as mudanças que surgem no caminho. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando João estava no auge de sua carreira, com seu negócio florescendo e com a felicidade de estar com Sofia, ele recebeu uma proposta de um parceiro de negócios estrangeiro para expandir sua empresa internacionalmente. Era uma oportunidade de ouro, mas também significava que ele teria que passar mais tempo fora, viajando para outros países, deixando para trás a vida tranquila que ele e Sofia haviam criado. Ele sabia que essa era uma chance única, mas ao mesmo tempo, sentia que não queria perder o que mais amava, a vida simples e a paz que compartilhava com Sofia. Ele passou noites em claro refletindo sobre a decisão. A pressão aumentava, mas ele sabia que não importava o quanto sua carreira fosse importante, o mais importante era o equilíbrio que ele havia encontrado com Sofia. Ele percebeu que, mesmo que as oportunidades de sucesso ainda estivessem diante dele, o verdadeiro sucesso seria encontrar um caminho que fosse bom para os dois, onde o trabalho e o amor coexistissem de forma harmoniosa.
Foi então que ele teve uma conversa importante com Sofia. Ela, como sempre, foi sua maior aliada. Ela o apoiou incondicionalmente, mas também o desafiou a pensar sobre o que realmente importava. Ela sabia que ele tinha o poder de conquistar o mundo, mas o que ele buscava era paz e felicidade ao lado dela. João, eu não quero que você perca a chance de realizar seus sonhos, mas também não quero que você se perca no processo. O que mais importa é o que nós dois estamos criando aqui. Seja qual for a decisão, eu estarei ao seu lado. Mas lembre-se de que a verdadeira riqueza não vem de conquistar o mundo, mas de estar presente na vida que você realmente quer viver, disse ela com a sabedoria de quem já tinha vivido o suficiente para saber o que realmente importava. Essas palavras tocaram o coração de João de uma maneira profunda. Ele percebeu que o que ele havia construído com Sofia era mais precioso do que qualquer expansão de negócios ou qualquer título de sucesso. Ele sabia que sua jornada não era mais sobre provar algo ao mundo, mas sobre ser feliz com a pessoa que ele amava. Então, João tomou a decisão. Ele recusou a proposta do parceiro de negócios e optou por continuar a expandir sua empresa de maneira mais cuidadosa, mantendo o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Ele e Sofia passaram a planejar juntos o futuro, sempre com a certeza de que, independentemente dos desafios que surgissem, eles estariam juntos, enfrentando-os com amor e coragem. E assim, a vida de João e Sofia seguiu. Eles continuaram a construir não só o sucesso profissional, mas uma vida de felicidade genuína. João aprendeu que a verdadeira felicidade não estava em alcançar grandes marcos ou em ser reconhecido por outros, mas em viver plenamente cada momento ao lado de quem se ama. E, com Sofia, ele finalmente encontrou a paz que tanto procurava. Os anos passaram, e eles construíram uma família, viajaram, e viveram momentos inesquecíveis juntos. O amor deles resistiu ao teste do tempo e das adversidades, e, juntos, transformaram suas vidas em uma linda história de superação, amor e prosperidade. João sabia que, no fim, a maior vitória não era ter conquistado o mundo, mas ter encontrado um lar no coração de Sofia. E, ao olhar para trás, João se deu conta de que tudo o que havia passado, todas as lutas, a dor da traição, e os momentos de incerteza, o haviam levado a este ponto, a um lugar de verdadeira felicidade e realização. A jornada dele não havia sido fácil, mas ele finalmente havia chegado à sua melhor versão, com a mulher que amava e com a vida que ele sempre desejou.